Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Bem-vindos a esse nosso encontro ao vivo. É a nossa chance, nosso momento de conversar um pouco sobre a segunda fase aqui do Master OAB. Pessoal, eu vim aqui hoje para falar para você sobre a nossa segunda fase em Direito Penal. Você que passou na primeira fase agora e quer fazer Direito Penal como segunda fase, você que tinha se inscrito, tinha marcado a opção Direito Penal, agora é o momento de escolher aqui o Master OAB. E veja, o que é importante, o que é interessante você saber? Primeiro, não vou falar só porque eu sou professor de penal, que é a melhor disciplina que existe, porque eu sou suspeito para falar, mas é verdade. É a melhor segunda fase que você pode fazer. Tenho certeza que todo mundo está falando isso. Todo mundo vai defender suas disciplinas. Mas veja, penal não tem mistério. Ah, mas eu nunca fui um grande aluno em penal, eu nunca fui uma pessoa com muita força em penal, nunca foi a minha melhor disciplina. Não tem problema, eu acho até melhor, sabe por quê? Porque você não vem viciado, não traz vícios que você tenha escutado em algum lugar. Você vem mais tranquilo e você vem de uma forma que você consiga com mais tranquilidade atravessar as dificuldades que você tem. Então, eu queria chegar para você nesse momento e te mostrar por que fazer penal. Primeiro, porque você vai trabalhar peças óbvias. Ah, Léo, mas não é só a peça, tem as questões discursivas. Sim, só que as questões discursivas, a gente vai bater teoria, 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 teoria. Você tem mais de 70 horas aí para trabalhar com a gente teoria, para você assistir tudo que você tiver que assistir e conseguir gabaritar as questões, ou chegar pelo menos muito perto disso, mesmo que você perca um conteúdo ou outro, não consiga absorver tudo, você pelo menos chega muito perto da pontuação máxima nas questões. Agora, passado esse ponto das questões, que é trabalhar o que nós vamos fazer ao longo das nossas aulas todas, né, que você vai ter a questão da peça também, como eu falei, para se preocupar, tá? E assim, a questão da peça, o que eu acho interessante no penal, e aí eu não falo pelas outras disciplinas, eu falo pela minha. São poucas peças? Não, não são. Não são poucas peças. A gente trabalha mais de 10, não são poucas. Tá? Não preciso entrar em detalhes, vou trabalhar 32, não, não é isso. Não são poucas peças. Porém, você não erra e não confunde peça em penal, como você pode confundir em outra disciplina. E por que isso? Por que eu estou te falando isso? Não é para te vender a minha segunda fase. É porque penal tem a prerrogativa de que cada peça só corresponde a um fato possível. Você não vai fazer confusão entre as peças. Percebeu? Não vai fazer confusão. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou te explicar em detalhes aqui por que você não confunde as peças. Vou te mostrar aqui no quadro mesmo a formatação de uma ou outra peça para te mostrar que não tem como você misturar, não tem como você confundir, tá? Então eu vou detalhar isso para você. Mas olha só, antes de mais nada, antes de começar a falar, antes de entrar no tema, eu queria te mostrar um dos pontos mais interessantes que eu vejo na nossa segunda fase. Todo o nosso conteúdo, tudo que a gente fez, e olha que é um trabalho árduo, se você comparar com o mercado, você vê que a gente está até acima da maioria dos cursos em matéria de preparação, de carga horária, de aulas ao vivo, monitorias, enfim, desde seguro de aprovação, tudo que a gente está fazendo, a gente está vindo bem acima do mercado. Então, o que é o normal disso? É que se a gente está vindo bem acima do mercado, que a gente deva aparecer, deva vir com o preço também bem acima do mercado. Afinal, é assim que funciona o negócio. Isso não deixa de ser um negócio. Não é porque a gente está aqui para te aprovar que isso não é um negócio, né? É óbvio que aqui é uma empresa. Então, se a gente está exigindo e está trazendo um trabalho muito mais elaborado e muito mais detalhado, com muito mais riqueza de conteúdo, a gente deveria trazer naturalmente um preço muito mais elevado, ou pelo menos um pouco mais elevado. E a gente decidiu fazer o contrário. O contrário. Por quê? Porque a gente acha que a OAB tem que ser para todos. É uma filosofia nossa aqui do Master OAB. Só para você ter uma ideia, a gente trabalha, ainda mais agora, nossa promoção, nossa Black Friday, né? A gente trabalha com uma promoção de 12 parcelas, olha só, eu estou falando sério, você não vai acreditar, mas é verdade. São 12 parcelas de R$ 29,90. O que é parcela de R$ 29,90 na sua vida? O que você paga R$ 29,90? Sua internet? Não. Seu pré-pago? Não, telefone pré-pago é mais do que isso. Você paga R$ 29,90 quando você come um lanche num fast food? Não, você paga muito mais do que isso. Você paga R$ 29,90 para comer um salgado com refresco? Não, você vai gastar talvez ali mais ou menos nessa linha. Você vai pagar R$ 29,90, está passando na sua tela, aqui embaixo, ó, R$ 29,90 para você ter acesso a toda a nossa segunda fase em penal. E você vai pagar 12 parcelas disso. Se multiplicar isso por 12 vezes 10, vai dar 299. Então, isso vai dar 300 e pouco. 350, 360 reais. Olha o valor que você pagaria. Aliás, um valor menor
do que uma parcela de segunda fase, de qualquer curso, você paga diluído em 12 vezes aqui no Master OAB. Então, é óbvio, eu vou falar por mim. Eu já tenho vários anos de formado, eu sou formado em 2006, então estou formado aí há mais de 10 anos, né? E dou aula desde esse período também, advoguei, hoje sou policial civil, mas advoguei também muito tempo antes de entrar para a polícia. E quando eu fiz a minha prova da OAB, na época que eu fiz a prova da OAB, que ainda era uma outra banca, né? Na minha época, eu não estava nem aí se esse curso era mais caro, se era mais barato. É claro, eu não tinha dinheiro para pagar um valor elevado, mas eu não me preocupava com o valor não, eu me preocupava com o conteúdo. Eu queria saber qual era o curso que tinha o melhor para me oferecer em matéria de conteúdo. Qual curso me dava mais chances de ser aprovado? Porque é aquilo, quem faz a aprovação é o aluno. Mas é óbvio que um curso forte carregando ele ajuda. Porque se eu tinha um curso me direcionando, fazendo um coaching comigo, me preparando, é natural que eu venha com muito mais tranquilidade. É natural que eu venha com mais chances. Porque eu vou ter muito mais conteúdo, muito mais base, e esse conteúdo, essa base, vão me ajudar a atropelar a prova. Então eu buscava conteúdo. E aí quando a gente começou o projeto aqui do Master OAB, depois de tantos anos, a gente trabalhando em vários cursos, dando aula em vários locais, a gente decidiu fazer esse projeto aqui no Master OAB. E esse projeto nosso, o que eu pensei? Eu falei assim, poxa, eu quero fazer como se fosse comigo. Porque assim, eu sempre estudei pensando em dar uma aula sobre o assunto, mesmo antes de pensar em ser professor. Como eu disse, sou professor há mais de uma década, eu já me formei dando aula. E aí estou há 11 anos, 12 anos de formado praticamente, e dou aula esse período todo. Então assim, eu já dou aula há bastante tempo, mas antes disso, antes mesmo de dar aula, quando eu estava na faculdade, 2001, 2002, quando eu estudava um tema, eu estudava pensando em dar aula desse tema. Não que eu quisesse ser professor, não que eu quisesse dar aula, não é isso. É porque eu pensava assim, se eu conseguir explicar isso para alguém, é porque eu entendi. Então, eu precisava ter condições de explicar para os outros, porque aí eu me sentia capaz. Não no sentido de, sou bom, consegui explicar, não é isso. É porque se eu consigo te explicar uma coisa, então eu entendi de verdade. Porque quando eu vou te explicar, você vai me fazer pergunta. Aí eu vou te responder, porque eu entendi. Se eu não souber te responder, eu vou falar, então eu não entendi direito. Percebeu? Então eu sempre fiz isso com a minha vida. Eu sempre fui um cara que eu sempre estudei pensando em passar, porque isso me garantia que eu tinha entendido. Então, quando eu fui buscar um curso para a minha segunda fase, hoje esse curso está até extinto, nem existe mais, mas quando eu busquei na época um curso para a minha segunda fase, eu busquei um curso que tentasse ser próximo daquilo que eu fazia. Por exemplo, como eu estudava dessa forma, profundamente, buscando questões, teoria, casos concretos, casos práticos, simulados, para conseguir entender de verdade, ter certeza que eu entendi, eu queria um curso que me desse a mesma coisa. E veja, por melhor que seja o curso que eu fiz, claro, não estou falando mal, estou falando bem, tanto que eu passei de primeira, passei bem, nota altíssima e tudo, 9,8 na época, enfim, passei muito bem, então isso me traz a segurança de que deu certo, né? Eu escolhi um curso que fez o que eu queria que fosse feito. Mas eu vou te contar um segredo. Mesmo buscando da forma como eu busquei, não era ainda o que eu queria. Claro, nunca vão agradar a todos. Um curso nunca vai ser perfeito. Um curso nunca vai ser exatamente o que eu quero. Então, lá atrás, quando eu me preparei para a minha prova da OAB, lá atrás, quando eu comecei a pensar em fazer a OAB, e eu fiz em penal em 2006, como eu disse para você, lá atrás eu falei assim, eu quero um curso que me trate da forma como eu quero ser tratado para me sentir seguro para passar. Se eu sempre estudei querendo dar aula do assunto, e aí eu só sinto que eu entendi quando eu consigo dar aula, eu quero um curso que me deixe pronto para dar aula sobre o OAB. Porque se o curso fizer isso comigo, eu vou me sentir seguro e confiante para a minha prova. Claro, encontrei um dos melhores cursos na época, eu disse que ele já está extinto hoje, mas na época era um dos melhores, mas mesmo assim não era o que eu queria. E aí eu passei no OAB, atravessei essa fase da minha vida, fui advogado, depois ingressei na Polícia Civil e a vida segue até hoje, mais de uma década, feliz da vida dando aula, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Só que quando eu comecei a dar aula pouco tempo depois, né, já da formatura, eu comecei a pensar o seguinte, eu quero dar aula da forma como eu queria que me dessem. Não que eu seja melhor que ninguém ou pior que ninguém, não é isso, é a didática. Eu queria dar aula da forma como eu gostaria que os cursos tivessem me tratado ao longo desse período. Isso foi sempre uma preocupação na minha cabeça. Então, desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula, claro, é óbvio que a minha primeira aula é totalmente diferente da minha aula de hoje.
porque o ser humano vai evoluindo com o tempo. É claro que quando eu comecei, eu não era especialista em nenhum assunto. E aí você vai, faz especialização, depois eu fiz uma outra e assim por diante. Percebeu? Mas eu sempre busquei que a minha aula fosse a mais completa possível, tá? E aí por que eu estou te dizendo isso? Porque eu percebi que não adianta. Se a gente quer que uma coisa seja feita do jeito que a gente quer, a gente tem que fazer. Percebeu? Comigo foi assim. O curso que eu procurei, por melhor que fosse, pode ser o melhor do mundo. Na época, eu pesquisei absurdos. E mesmo assim, esse curso não atingiu aquilo que eu buscava. Claro, ele me aprovou, ele me deu uma base sólida, mas não foi aquela perfeição que eu queria que fosse. Mas ninguém é, Léo, eu sei que ninguém é. Mas eu quero chegar o mais perto possível. Eu tenho esse perfeccionismo, essa característica que para uns é uma coisa boa, para outros é uma coisa ruim, mas não importa. Eu sempre quis buscar o máximo, porque é muito competitivo esse mercado, né? Por mais que a OAB você não esteja competindo com ninguém, a prova está cada vez mais competitiva consigo mesmo. Então o que eu fiz? Eu logo em seguida comecei a dar aula para a OAB. E eu sempre busquei aperfeiçoar e fiz isso ao longo de mais de uma década. Depois de mais de uma década trabalhando, eu tive convite do Master OAB para iniciar esse projeto aqui, para trabalhar o direito penal aqui. E aí eu trouxe toda a minha carga de mais de uma década de experiência. E aí eu falei o seguinte, agora, como eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser, eu tenho a carga horária que eu quiser, eu tenho o planejamento que eu quiser. Claro que nós temos uma equipe técnica que se divide, que monta, tudo é decidido em conjunto. Mas bem ou mal eu posso sugerir o que eu quero, o que eu gostaria pelo menos. Olha, eu gostaria de ter uma carga horária assim, eu gostaria de ter uma aula dessa forma, daquela maneira. Como eu consegui ter essa abertura quando eu vim para cá, e foi um dos motivos que me fez mais feliz ao vir para cá, eu falei, agora é para montar o curso. Aquele que eu queria ter tido há 10 anos. Percebeu? Que mesmo tendo sido muito bom, eu queria fazer algo melhor. Então a gente planejou, estou te explicando só para você entender, a gente planejou um curso que é um curso que foi feito para ser o mais completo possível do mercado. Ah, Léo, mas eu estou aqui do outro lado e eu sou aluno. E eu estou vendo todo mundo mostrar seu curso, todo mundo abrindo e apresentando as vitrines. Olha minha segunda fase, olha como é molezinha, como é tranquilo, como é fácil, como é facinho, como é isso, como é aquilo. Sim, todo mundo vai falar isso. Mas eu estou te mostrando que o que eu estou fazendo é o que eu queria que fosse feito comigo. O que eu sentia que era lá em cima que eu queria, eu tinha um nível, sempre tive essa necessidade de ser o mais completo possível no entendimento, porque aí eu conseguia cercar eventuais pegadinhas de prova. Tudo isso que eu queria que acontecesse comigo nos cursos que eu procurei e no curso que eu escolhi, que por melhor que fosse não me deu tudo isso naturalmente, porque, enfim, ninguém consegue ser perfeito. Eu não estou dizendo que o meu curso é perfeito, que o nosso curso do Master OAB é perfeito, mas ele é o mais próximo daquilo que eu idealizei para mim há 10 anos. Percebeu? Então a gente montou um curso aqui, que é um curso voltado para aquilo que é importante para você passar. Como eu falei, você tem mais de 70 horas de teoria para você poder assistir. Você vai ter aulas semanais comigo sobre temas já delimitados com base em raio-x das provas anteriores. Você tem aulas semanais não só comigo, mas também com o meu agente de aprovação, que é um monitor, que é um agente de aprovação, que trabalha também dando apoio, o Vinícius. Então você tem pelo menos aí 2 aulas por semana para trabalhar toda essa parte, todo esse aspecto, todo esse conceito, todo esse contexto e tentar de alguma forma cercar essas possibilidades. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade. Mais de 70 horas, seguros de aprovação, aulas ao vivo, simulados e, assim, tudo bem que a sorte ajuda, claro que ajuda, mas nos últimos simulados a gente bateu questões da prova da OAB. Então, a gente vem trabalhando, já trabalhou um exame, trabalhou outro exame, desde que o projeto começou, a gente já trabalhou alguns exames, esse não é o primeiro. E a nossa taxa de aprovação só vem subindo. E sabe o que eu notei ao longo dos exames anteriores? Eu notei o seguinte, todo mundo que participou ativamente do projeto, todo mundo que assistiu às aulas ao vivo, e eu digo todo mundo por quê? Porque a gente participa, tem interação, eu fico aqui no notebook, eu converso contigo ao vivo, a gente tem canal de Facebook só para ter contato com você, você tem meu WhatsApp, a gente vai se falar, tá? Então, todo mundo que participou ativamente, que mandou dúvida, que fez pergunta, que ficou com a gente, que participou com a gente de tudo isso, entrou. Não teve um que tenha ficado de fora. Os que ficaram de fora
Eventualmente, eles não participaram de todas essas fases, todas essas etapas. Eles não conseguiram assistir todas as aulas gravadas, porque realmente é muita coisa, tem que ter disciplina. Ou então, eventualmente, eles assistiram as aulas gravadas e falaram, acho que tá bom, mas não participaram das aulas ao vivo, que é onde a gente aprofunda alguns temas importantes, é onde a gente bate os tópicos que estão mais em ascensão nas últimas semanas, nos últimos períodos, ali na época mais ou menos de elaboração da prova. Então, assim, todo mundo que participou ativamente, que acreditou no projeto, entrou, pegou sua carteira vermelha. E muitos que não foram com tudo, mas que foram parcialmente, assistiram parte das aulas, pelo que a gente vê no sistema, fizeram talvez um simulado apenas, ou dois, ou de repente assistiram 2 ou 3 aulas ao vivo, foram mais ou menos, também passaram. Quem ficou para trás é quem realmente teve alguma dificuldade pessoal e aí não conseguiu assistir, ou não participou, ou não fez a prova, percebeu? Então, o que isso mostrou para a gente? Isso mostrou para a gente que foi dando certo, e está dando certo, e cada vez mais. Então, o que eu falava no início, vamos fazer um mega projeto, confia na gente, vem com a gente, agora eu posso falar por números. Vem com a gente porque deu certo, está dando certo, continua dando certo. Percebeu? E cada vez mais. Então, se você vier com a gente, se você acreditar nesse projeto, você vai participar desse projeto completo que a gente montou. E aí eu volto para aquele início da aula, em que eu falei o seguinte, né, o início da nossa conversa, né, porque isso não é uma aula, é uma conversa. Eu volto para aquele início da conversa, quando eu falei o seguinte, para estarmos fazendo algo tão pesado assim, o preço deve estar lá em cima. Não, não está lá em cima. Olha aqui, ó, olha aqui embaixo, como é que está? Está pagando 12 de R$ 29,90. Quem é que faz o que a gente está fazendo sem falsa modéstia do Master OAB? Quem é que faz o que a gente está fazendo por 12 de R$ 29,90? Desculpa, ninguém. Porque quem faz um preço desses, ou faz um curso muito básico, ou de repente está dando uma carga horária pequena. A gente deu uma carga horária elevadíssima. O nosso curso é um dos mais completos do mercado. Você pode comparar, eu não vou falar o nome dos outros cursos por uma questão ética, mas você pode comparar no mercado. Olha as outras segundas fases de penal, compara. São boas, são, claro que são, mas compara a carga horária, compara a técnica, compara o que está sendo oferecido, compara os números de aprovação. Hoje a internet não mente. Hoje você não tem mais como falar uma história, contar uma história e ser mentira. Eu não posso chegar para você, olha, eu aprovei todo mundo no meu último exame, hein? Não, você vai descobrir que eu não aprovei todo mundo. Eu não aprovei todo mundo. Teve gente que faltou, teve gente que não assistiu todas as aulas. Acontece. Mas quem participou foi. Quem participou entrou. Então a internet não mente. A internet hoje é um livro aberto na vida de todo mundo. Então eu estou te mostrando o seguinte, olha o que a gente está oferecendo e o preço que a gente está pedindo. Léo, mas por que vocês fazem isso? Vocês não querem lucrar? Vocês não querem ganhar nem ganhar dinheiro? Claro que sim, todo mundo quer. Não vou falar para você que não. Óbvio que todo mundo quer ter lucro, todo mundo tem, como eu disse, um negócio. Tem pessoas que trabalham, que recebem salários, que têm famílias aqui dentro e que naturalmente têm que estar sempre recebendo. Então é óbvio que a gente tem que pagar funcionários, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o curso é obviamente um fim lucrativo. Não vou mentir para você porque seria hipocrisia. Só que para que ganhar dinheiro em cima de você? Se eu posso te aprovar a um preço justíssimo, aliás, até um pouco abaixo, percebeu? Eu não preciso fazer você sofrer nesse momento da vida. Você pode participar com algo que não vai te pesar e você consegue tua aprovação. Pronto, vem o próximo, a gente aprova o próximo. Vem o próximo, a gente aprova o próximo. A gente está aqui para aprovar. A nossa finalidade, o nosso foco é a aprovação. A gente quer aprovar você. A gente quer colocar você para dentro da OAB, para você pegar a sua carteira vermelha e conseguir começar a sua vida. Na verdade, por mais que você não queira advogar, eu desde o início da faculdade eu nunca quis advogar, eu advoguei e depois entrei para a polícia, mas já não queria advogar desde o início. Mas eu sabia que eu tinha que fechar aquele ciclo, sabe? Porque se você não faz a prova da OAB, parece que ficou faltando alguma coisa. Parece que você não conseguiu fechar o ciclo, virar a chave. O que você é? Ah, não, eu fiz faculdade de Direito. Ah, você é advogado? Não, eu sou bacharel, sabe? Parece que, eu não sei, até para reuniões de família você fica com uma cara de, mas é que, então é aquilo, eu não queria ser advogado? Não. Mas eu queria falar o seguinte, não, eu tenho aqui, ó, minha carteira vermelha, eu sou advogado. Eu posso não me sentir advogado, não gostar muito, não ser, tanto que eu entrei para a polícia, já era meu objetivo desde o início, sempre quis ser policial, mas eu podia falar, eu sou advogado. Hoje eu tenho a minha numeração do OAB, claro, foi cancelada, incompatibilidade, mas eu tenho minha carteira, sabe? Tá lá, se eu quiser eu volto amanhã.
Se eu me aposentar da polícia, eu volto. Se eu tirar uma licença, eu volto. Então, o que eu estou tentando te mostrar é o seguinte, eu virei a chave na minha vida, eu fechei o ciclo. Então, eu estou aqui hoje, não é para te vender um curso. Não, esquece esse negócio de vender. Eu estou aqui para te mostrar um projeto. Estou aqui para te apresentar um projeto. Estou aqui para te apresentar a nossa segunda fase em penal e para te convidar para vir com a gente. O valor é irrisório, justamente para você não se preocupar com ele. Ó. 12 de R$ 29,90. Percebeu? É um valor muito baixo. Se você somar as 12 prestações, não dá uma parcela de qualquer outro curso. Percebeu? Então, é o seguinte, o valor não é para ser teu problema. É isso que eu estou tentando te dizer. Esquece esse negócio. Esquece isso. Vamos pensar no que importa? Vamos pensar naquilo que é importante, que é o projeto? Então é isso que você vai ter, tá? Eu quero te convidar. A gente vai trabalhar ao longo das semanas. Tem aulas ao vivo, aliás, você vai poder assistir, vai ficar aberto para você assistir, para você conhecer melhor o projeto pedagógico, mas tem aulas abertas, tem projetos para você poder conhecer melhor o nosso trabalho, mas veja, não perca tempo não, vamos embora. Vamos embora porque já está na hora, já passou a primeira fase, o relógio está contando, percebeu? Teu prazo prescricional está correndo, então começa a correr atrás disso. Vem com a gente para a gente conseguir aprovação. Aí você me fala assim, Léo, tá bom, já entendi. Eu gostei muito do preço. O preço foi feito para isso, para você gostar dele. Eu gostei muito do projeto, já vi, já li o que tem, já estou ouvindo você falar. Gostei dessas 70 horas, gostei das aulas ao vivo, dos simulados, da monitoria, do agente de aprovação, do seguro de aprovação. Gostei de tudo. Gostei de tudo. Mas por que penal? Por que não fazer civil? Por que não fazer trabalho? Aliás, grandes amigos meus. Qualquer um que você fizer, eu estou feliz. Se fizer comigo, se fizer com Flecha, se fizer com o Leandro Antunes. Com quem você fizer está ótimo, porque você está com o nosso projeto e o projeto é nosso. Mas por que penal? Por que fazer comigo? Bom, primeiro porque é um projeto que eu sonhei montar para você, como eu disse, igual o que eu queria que montassem para mim. E é muito prazeroso para mim poder te oferecer aquilo que eu sempre quis que me oferecessem. Poder te oferecer um projeto que é perfeito? Não, claro que não é perfeito. Nunca nada será perfeito. Mas ele se aproxima demais daquilo que eu sempre quis que fosse criado. Ele se aproxima demais daquilo que eu sempre busquei. Ele se aproxima de redundâncias. O que são as redundâncias? Né? As repetições. Ele busca cercar o conhecimento pela teoria, aí joga a questão, aí vem com o simulado, aí a gente conversa no Facebook, aí vem pelo WhatsApp a dúvida, aí vem o caso concreto, para que aquilo seja massificado. Repetitium mater studium, a repetição é a mãe do aprendizado. Eu aprendi isso na minha escola, tenho o maior orgulho de ter estudado lá. Não é propaganda não, tenho o maior orgulho, Colégio Cruzeiro, Colégio Alemão aqui do Rio de Janeiro. Passei anos lá, desde a primeira série do fundamental até o terceiro ano do ensino médio, quando eu entrei para a faculdade. Passei minha vida inteira num colégio rígido, alemão, colégio firme, que me passou esses valores, como a minha família também me passou. E o que eu mais ouvi na minha escola na época era isso. A repetição é a mãe do aprendizado, a repetição é a mãe do aprendizado. Isso ficou na minha cabeça. E, de fato, a repetição é a mãe do aprendizado. Então, se eu posso injetar o conhecimento em você e te ajudar a absorver por vários meios, por várias formas, com questões, com tudo, isso te ajuda a entender. Léo, não estou discutindo isso. Concordo contigo. Tá legal, estou convencido. Gostei. Aliás, até comprei um curso, mas vou comprar esse também, está tão barato. Vou fazer, vou ver qual que eu gosto mais. De repente eu vou me surpreender positivamente. Legal. Mas, de novo, por que penal? E aí eu volto para o que eu tinha falado antes. Primeiro, porque a gente tem um projeto bem completo. Segundo, a parte das peças que tanto assustam as pessoas. A parte das peças que deixam, enfim, ela deixa todo mundo preocupado. Em penal, você não vai ficar preocupado com o número de peças. Porque, como eu disse, por mais que você não faça 5, 10 peças, tenha muito mais do que isso, cada peça só corresponde a um momento específico. E era isso que eu queria te mostrar. Por exemplo, olha só, vou te dar um exemplo concreto, quer ver? Imagine, você sabe que a ação penal, processo, ele envolve crimes que podem ser de ação penal pública ou crimes de ação penal privada. Todo crime que você olhar, não importa qual, pode olhar para o Código Penal, pode olhar para a legislação extravagante, não importa. Qualquer crime que você olhar, ele é de ação penal
de iniciativa pública ou de ação penal de iniciativa privada. E qual é a diferença? Ah, mas tem ramificação? Tem. Ela pode ser pública incondicionada, pode ser pública condicionada à representação, pode ser pública condicionada à requisição, a privada pode ser privada exclusiva ou propriamente dita, privada subsidiária da pública. Tem vários temas para conversar que não vem ao caso agora. Não estou preocupado agora em discutir o processo penal com você. Eu só quero te mostrar que a base, a essência, a origem de tudo é uma ação pública e uma ação privada, pouco importando as ramificações que elas venham a apresentar. E qual é a diferença de uma ação penal pública para uma ação penal privada? Bom, a diferença está em dois aspectos. Quem é o autor, quem é a pessoa que processa, né? E qual é o nome da petição inicial, que é aquele bloco de papel que é usado para dar entrada no processo. Mesma coisa na ação penal privada. Qual é o nome do autor e qual é a petição inicial. Por que eu estou te falando isso? Só para te lembrar que os crimes de ação penal pública têm como autor um órgão do Estado chamado Ministério Público e como petição inicial uma denúncia. Tudo bem? E os crimes que forem de ação penal privada, como regra, crimes contra a honra, calúnia do 138, difamação do 139, injúria do 140. E eu digo como regra porque há circunstâncias que alteram, que modificam a natureza dessa ação penal. Por exemplo, só para você entender, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, em tese, são de ação penal privada. Mas e se a injúria trouxer elementos preconceituosos? Se trouxer elementos, por exemplo, de preconceito relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. Léo, aí é diferente, aí é uma injúria qualificada pelo preconceito. Aí a ação deixa de ser uma ação penal privada e vira uma ação penal pública condicionada à representação. Viu como é que mudou a natureza? Como é que alterou? Virou uma das espécies dessa de cima? Então pode acontecer? Pode. É o nosso 140, parágrafo 3º, a injúria qualificada pelo preconceito. Mas pode ser só uma injúria? Simples, pode. Ação penal privada, uma difamação, uma calúnia. Então, as circunstâncias alteram, mas como regra geral, esses crimes são de ação penal privada, tá? E sendo de ação penal privada, não vai ser mais um órgão do Estado chamado Ministério Público que vai processar. Agora vai ser a própria vítima. É, a própria vítima. Através de um advogado que terá uma procuração com poderes específicos. Não é aquela procuração genérica, pode tudo, não. É uma procuração com poderes específicos, uma procuração com poderes especiais. Mas mesmo tendo que ter um advogado com procuração com poderes especiais, é a própria vítima, que será chamada de querelante. Querelante. Léo, e qual o nome da petição inicial que ela apresenta? É denúncia também? Não. É queixa-crime. Queixa-crime. Olha só, nessa brincadeira de criança que eu estou fazendo contigo, isso é brincadeira de criança, isso é o básico do básico do básico. Não, Léo, não acho não, mas vai perceber no primeiro dia de aula porque vai aprender e vai rir. Então, o básico do básico do básico já me mostra que qualquer crime que eu olhe, ele será de ação penal pública ou de ação penal privada. E essa ação penal pública tem como autor o Ministério Público e como petição inicial a denúncia, e essa ação penal privada tem como autor o querelante e como petição inicial a queixa-crime. Léo, e daí? E daí que daí você já tira uma possível peça. Quer ver um exemplo? Se você tem uma história que é narrada para você, mostrando que o sujeito foi vítima de algum crime, que o Código Penal te mostre que é de ação penal privada, porque é o Código Penal que vai te dizer, e eu vou te mostrar isso. Aliás, vai ter aula específica para te mostrar como ler o código, como encontrar as informações no código, outro diferencial da gente. Se você percebe que o agente foi vítima de um crime de ação penal privada, se você nota que ele foi vítima de um crime de ação penal privada, olha o que isso significa. Que aí você é contratado para tomar as medidas judiciais cabíveis. O que você vai fazer? Você tem uma vítima que acabou de sofrer um crime de ação penal privada. Você é contratado para ajudá-la. Você vai ajudá-la com o quê? Ingressando com uma ação. Percebeu? Você é o tal do advogado que vai receber a procuração com poderes específicos para poder oferecer esta queixa-crime em razão
do que essa vítima, do que esse querelante sofreu. Então você já está encontrando aí uma peça possível, queixa-crime. Aí você vai ter que conhecer as regras que a gente vai trabalhar. Por exemplo, qual é o prazo decadencial, ou seja, decadencial porque você perde o direito de ação. Qual é o prazo decadencial, o prazo processual para você ingressar com essa queixa-crime, para oferecer essa petição inicial? 6 meses. Mais 6 meses a contar, não do fato, e sim da descoberta da autoria. Não é do dia seguinte, não, é do dia da descoberta. Se você descobre quem praticou aquele crime de ação penal privada contra você agora, às 8h37 da noite, poxa, daqui a pouco já é meia-noite, o dia está acabando, né? Sim, mas hoje é o primeiro dia, amanhã já é o segundo. E aí você tem 6 meses para ingressar com essa queixa-crime. E aí você vai e apresenta uma queixa-crime, ou seja, alguém sofrendo um crime de ação penal privada, queixa-crime. Acabou. Olha só, é uma peça. Não vai confundir com nenhuma outra. O que tem a ver com relaxamento de prisão? O que tem a ver com resposta à acusação? O que tem a ver com os memoriais? Nada. Percebeu? Agora vamos seguir, vamos em frente, vamos continuar. Aí vamos supor que você agora já tenha entendido o MP denúncia, querelante, queixa-crime. Legal. Aí agora você tem um processo que se iniciou. Você tem um oferecimento da petição inicial. Oferecimento da petição inicial. Você lê e descobre que a petição inicial foi oferecida. Você lê e descobre que a petição inicial foi apresentada. Qual, Léo? Ah, não sei, vai ter que ver no caso concreto. Se ele falar que é uma denúncia, você já sabe que está diante de um crime de ação penal pública. Se ele falar que é uma queixa, você já sabe que está diante de um crime de ação penal privada. Enfim, qualquer petição inicial, denúncia ou queixa. Ela foi oferecida? Foi. O que o juiz precisa fazer agora? Bom, agora o segundo passo é o juiz aceitar, o juiz receber. É o recebimento da petição inicial. Percebeu? Viu como é simples? Léo, peraí, mas o juiz está obrigado a receber essa petição inicial? Não. Ele deve receber? Deve. Mas ele pode rejeitar? Pode. E quando ele rejeita? Ah, é muito fácil. Ele vai rejeitar essa petição inicial quando ele esbarrar nos problemas do artigo 395 do Código de Processo Penal. São as hipóteses de rejeição da petição inicial. Se ele esbarrar em alguma das hipóteses do 395, 395 inciso 1º, 395 inciso 2º, ou 395, inciso 3º, todos do Código de Processo Penal, ele rejeita, o juiz rejeita. 395.1, ou 395.2, ou 395.3. Se acontecer qualquer uma das três, meu amigo, o juiz tem que rejeitar essa petição inicial. E quais são essas 3 possibilidades em que ele vai excepcionalmente rejeitar ao invés de receber? Bom, o juiz rejeita a petição inicial quando ela for manifestamente inepta, e a gente vai estudar ao longo das aulas o que significa ser inepta. Ele vai rejeitar quando faltar um pressuposto processual, ou então quando faltar uma condição da ação. Ou então ele vai rejeitar quando faltar justa causa. Sabe o que isso te ajuda? Essa pequena informação rápida que eu estou te dando, sabe no que ela te ajuda? Ela te ajuda no seguinte: você sabe que o processo é como se fosse um triângulo. O processo é para ser visto como um triângulo, que tem, então, 1, 2, 3 vértices. 1, 2, 3 lados. Você pode ter inúmeros sujeitos ao longo do processo. Inúmeros sujeitos processuais. Inúmeros. Mas tem 3 que não podem faltar nunca. Tem 3 que são chamados de sujeitos essenciais ou obrigatórios. Esses, se você não tiver, você não tem processo. Quem?
Bom, um autor para processar, um réu para ser processado e um juiz para julgar. Então não tem processo sem os três. Você pode não ter um monte de gente, mas os três você tem que ter. Senão você não tem processo. Olha como é que você não decora, você entende o direito e o processo penal. Se você precisa ter os três, então como é que esse processo começa? Quem é o primeiro a saber do processo? Ah, Léo, é o réu que praticou o crime. Não, não. O réu é o primeiro a saber do crime, afinal ele foi lá e praticou. Ele matou, ele estuprou, ele roubou, ele furtou. O réu é o primeiro a saber do crime, mas ele não sabe que foi processado, ele não sabe que descobriram o que ele fez. Ele só sabe que praticou um crime. Mas quem é o primeiro a saber do processo? É quem processa. Então o sujeito que processa é o primeiro a saber da existência do processo. O autor é o primeiro. E como é que ele fica sabendo? Quando ele começa, quando ele dá entrada, quando ele oferece a petição inicial. Quando ele oferece a petição inicial, ele sabe do processo, afinal, ele está dando início a tudo isso. Quem é o segundo do triângulo a saber do processo? O juiz. O juiz é o segundo a saber quando ele recebe a petição inicial. Percebeu? Toda vez que um autor, MP ou querelante, oferece uma petição inicial, a regra é que o juiz receba esta petição inicial. Quando é que ele não vai receber? Quando for alguma das três hipóteses de rejeição. Quando ela for manifestamente inepta, a denúncia ou a queixa, quando faltar um pressuposto processual ou condição da ação, ou quando faltar justa causa. Se acontecer alguma das três situações de rejeição, ele rejeita. Se não, ele é obrigado a receber. Quem é que está faltando saber do processo? Quem é o último a saber? Quem é o único que ainda não sabe o que está acontecendo? O autor sabe por que processou. O juiz sabe por que recebeu a petição inicial. Está faltando o réu saber do processo. E como é que o réu fica sabendo do processo? O réu fica sabendo do processo através da citação. Ele é citado. Ele é chamado para dentro do processo. Aliás, o conceito de citação é chamamento do réu para o processo. Léo, legal, mas você disse que hoje não era uma aula, era um bate-papo. Então por que você está me contando essa história? Porque eu queria te mostrar o seguinte. Olha como é que você identifica facilmente uma queixa-crime. É só verificar que uma pessoa foi vítima de um crime que é de ação penal privada e você foi contratado para tomar as medidas judiciais cabíveis. Queixa-crime. Apresentação da queixa-crime. Ou então, ele fala que uma petição inicial foi oferecida, que o juiz recebeu esta petição inicial e que o réu foi citado. O réu foi chamado para dentro do processo. E aí você é contratado para trabalhar, para atuar. O que você faz? De novo, também não tem mistério. Aqui só tinha uma possibilidade. Queixa-crime. Aqui também só tem uma possibilidade. Se você foi citado, a única peça possível é a resposta à acusação. Porque é o que vem depois da citação. Depois que você é citado, o que você tem que fazer, réu? Você apresenta a sua primeira defesa, sua primeira resposta, onde você vai arrolar suas testemunhas, onde você vai demonstrar o que você vai tentar fazer. Essa sua primeira resposta, esta sua primeira defesa, é a famosa resposta à acusação, que tem que ser apresentada no prazo de 10 dias. Percebeu? Olha uma segunda peça. O que eu estou tentando te mostrar com isso? Eu não estou tentando te mostrar peças aleatórias. Eu estou tentando te mostrar que, de fato, você não erra, você não confunde, porque cada momento processual só permite uma peça. Se você foi vítima de um crime de ação penal privada, eu só consigo vislumbrar queixa-crime. Se você percebe que alguém teve o oferecimento da petição inicial, o recebimento da petição inicial, a citação e agora você é chamado pelo sujeito que foi citado, eu só consigo vislumbrar a possibilidade da resposta à acusação no prazo de 10 dias. Percebeu onde eu quero chegar? Queixa-crime, resposta à acusação. Léo, e se por acaso ele não tivesse nem sido citado, não chegou nem a ser citado, sabe por quê? Porque esbarrou num daqueles problemas do 395 e aí o juiz,
Ao invés de receber, ele rejeitou. Temos a rejeição da petição inicial. O juiz rejeitou a petição inicial. E agora? O que pode ser feito? Também não tem outro caminho. Se rejeitou a petição inicial, tem que ver. Foi na regra geral, procedimentos, por exemplo, ordinário sumário, ou foi no juizado especial criminal, o GCRIM, lá da Lei 9.099 de 95? Porque se essa petição inicial foi rejeitada como regra geral, a peça cabível é o RESE, recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias. Mas se a rejeição se deu no âmbito do GCRIM, do juizado especial criminal, o recurso cabível é a apelação, no prazo de 10 dias. Percebeu? Queixa-crime, resposta-acusação, RESE, apelação. Eu estou te mostrando que você não fique em dúvida entre as possibilidades. A possibilidade é sempre a mesma, é sempre uma. Por exemplo, se você tem uma prisão ilegal, você está vendo lá, está lendo a história, aí o sujeito foi preso ilegalmente. A prisão violou as regras. Léo, mas como é que eu vou saber isso? Da forma mais importante. Você vai assistir as nossas aulas gravadas, vai participar das aulas ao vivo, aí você vai entender como funciona uma prisão temporária, como funciona uma prisão preventiva, como funciona uma prisão domiciliar, como funciona uma prisão em flagrante. Aí quando chegar no flagrante, você vai ver que o flagrante só pode ser feito nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, que são as hipóteses legais de flagrante. E se não estava dentro das hipóteses? Ilegalidade. Percebeu? Aí você vai estudar toda a teoria e vai entender como funciona. E ao entender como funciona, e tudo isso por 12 de R$ 29,90. Ao entender como funciona, você vai perceber o seguinte: espera aí, tem alguma ilegalidade aqui, está errado? Isso aqui não é flagrante, porque você vai aprender, por exemplo, que o 302, inciso 1º, fala que considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. O 302, inciso 2º, fala que considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la. O 302, inciso 3º, fala que considera-se em flagrante delito quem foi perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa numa situação que faça presumir ser ele autor da infração penal. E o 302, inciso 4º, que é o último inciso, fala que considera-se ainda em flagrante delito quem foi encontrado, agora não é logo após, é logo depois de posse de instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal. Aí você vai ver que esse que é o mais distante dos flagrantes, o inciso 4º, esse logo depois, quando ele é encontrado, é questão de horas. Aí a prova fala que ele foi encontrado uma semana depois do crime e foi preso em flagrante. Pronto, acabou, ilegalidade. Não tem flagrante, não é 302, 1, 2, 3 ou 4, não tem flagrante. Tem uma ilegalidade aqui. E prisão ilegal, relaxamento. Olha outra peça aqui. Viu o que eu estou tentando te mostrar? Não se preocupe com o número de peças, com a quantidade de peças. Se preocupe com o seguinte: você não vai confundi-las. Eu estou rabiscando o quadro inteiro e você não confunde um relaxamento de prisão, uma queixa-crime, uma resposta-acusação, um recurso em sentido estrito, uma apelação. Claro, tem uma confusão que os alunos podem fazer, que é, não nesse caso, não nesse, tá? Mas no geral, porque não é só para isso que existe o RESE e não é só para isso que existe a apelação, mas no geral, alguns alunos sim se confundem quando a peça é a apelação e quando a peça é o tal do RESE, o recurso em sentido estrito. Mas você vai entender as regras para não confundir mais isso. Percebeu? Então, ao longo do nosso curso, você vai entender como funciona, você vai conseguir entender como identificar essa peça. Tem aula, tem oficina de identificação de peça, você não vai errar a peça. E aí, fazendo a peça, você tem também as aulas de montagem dessas peças, para você entender como montar cada uma delas. Não adianta você saber que é um relaxamento, uma queixa-crime, um RESE, uma apelação, etc., etc., se não sabe como que se prepara cada uma dessas peças.
Percebeu? Então você identifica a peça, você aprende a montar a peça e aprende teoria para colocar no enriquecimento e na fundamentação da peça. E eu só estou falando de peça. Não se esqueça das mais de 70 horas de teoria. Vamos falar de leis extravagantes, vamos falar de penal geral, muito, penal especial, porque afinal, o que adianta você saber fazer uma peça se você não sabe que tem que falar que ali tem uma tentativa, uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz, um arrependimento posterior, um crime impossível, um erro de tipo, um erro de proibição, um erro quanto à pessoa, um erro na execução, um resultado diverso do pretendido. Percebeu? Aberratio ictus, aberratio criminis. Se tem uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular de direito, o agente era inimputável, estava extinta a punibilidade, prescrição. Tem mais de 2 horas, quase 3 horas só de prescrição. Às vezes não dá para salvar o sujeito, mas dá para considerar o crime prescrito. Tem crime, mas está extinta a punibilidade, pronto. Você, quando faz prova da OAB, você não é obrigado a salvar a vida de ninguém. Você não tem que absolver ninguém, você tem que mostrar que você conhece os argumentos que são favoráveis àquele sujeito. Então, tudo isso que eu estou te falando, você vai ter ao longo do nosso curso. E por esse preço, ó, está passando aqui, toda hora passa aqui embaixo. É aquilo que eu falei no início. Eu estou te oferecendo o curso que eu queria ter tido. E claro, a gente não chegou um dia, acordou, vamos fazer um curso para a OAB assim? Não. Isso foi fruto de trabalho, foi fruto de estudos, de pesquisas, pesquisas com alunos. O que você quer? Do que você precisa? O que você sente falta no teu curso? A gente fez isso ao longo de muito tempo. E aí também, naturalmente, eu trouxe aquela minha bagagem que eu já tinha do que eu queria ter tido quando eu comecei a estudar para a OAB. E assim a gente foi construindo, assim a gente foi montando o nosso planejamento, foi montando aquilo que a gente queria fazer, aquilo que a gente tinha vontade de fazer, aquilo que a gente planejava executar. E aí a gente se aperfeiçoa dia após dia, é assim que o ser humano funciona, e a gente está te apresentando esse grande projeto. Assiste, vai lá, dá uma olhada, você não vai se arrepender. E essa é a resposta. Por que fazer penal? Você tem que dizer. Não sou eu que tenho que te falar. É você que tem que olhar para dentro e pensar assim, por que fazer penal? Percebeu? Você precisa notar isso. E você vai notar, ao perceber, o quanto a gente está pegando literalmente na tua mão e te ajudando. E a gente está trazendo esse projeto para você. E, como eu disse antes, Léo, poxa, por que eu não fiquei sabendo antes desse projeto? Já tem um curso. Pega mais um. 12 de R$ 29,90 é o preço que a gente fez para te trazer. Para você falar assim, quero tentar isso aí, percebeu? E pode ter certeza que você vai tentar e não vai se arrepender, porque vai ser a única vez que você vai se preocupar com a OAB. Essa é a nossa ideia, ser a única vez em que a OAB vai ser um problema na sua vida. A OAB tem 3 por ano e eu cansei de ver pessoas sofrendo mais de 3 vezes por ano. A OAB tem que ser algo que vem e passa antes que você comece a pensar nela. Quando você começa a pensar nela, você já passou, já está com a carteira na mão. É para entrar de primeira. Léo, tudo bem, é a primeira vez que eu vou fazer, eu vou confiar em vocês. Ou, Léo, já fiz várias vezes, estou desiludido. Vem com a gente, você vai ver que é diferente. Você vai ver que é diferente, as coisas aqui são diferentes. De novo, não somos melhores que ninguém, mas estamos trabalhando com aquilo que a gente sente vindo de você, de pesquisas e da nossa experiência de vida, aquilo que a gente sente que é importante para te aprovar. Tá legal? Vai ser um prazer estar contigo. Não vou me alongar mais do que isso. Não queria nem ter começado a falar de peças. Não quero te cansar agora. Só quero te mostrar como é fácil, como é simples, como é algo que não tem mistério. Você vai perceber ao longo das aulas que é uma coisa muito simples, tá? O nosso preço é esse, já falei para você algumas vezes, não preciso ficar repetindo, mas é difícil de acreditar. Às vezes eu mesmo fico pensando, poxa, a gente está oferecendo tudo isso por 12 de R$ 29,90? Sim, porque como eu falei aqui, a gente quer tua aprovação, tá legal? Você sendo aprovado, a gente está feliz. O lucro é consequência. O lucro é consequência de um resultado, de um trabalho que dá certo ao longo do tempo. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está morrendo de fome. Tá legal? A gente quer que você se livre desse problema. Então, vai ser um prazer. Eu te espero aqui nas aulas ao vivo. Tem aulas ao vivo já para a semana, para você poder participar, poder acompanhar, poder estudar. Amanhã mesmo você já tem aula comigo, ao vivo.
A gente já vai começar a conversar, vai falar sobre a lei de drogas, já vamos falar sobre uma lei extravagante. Então eu já quero que você comece na pressão. Já adquire o curso e começa a assistir, vai assistindo alguma coisa. Se planeja, aliás, até isso a gente faz para você, a gente te ajuda no planejamento, a gente te ajuda com a semana, com a montagem dos estudos. O que estudar a cada dia? Você vai receber essas informações como um coaching, tá legal? Então, não tenho o que falar. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Vai ser um prazer estar contigo aqui, fazendo penal na segunda fase no Master OAB. Um prazer, boa noite, bom descanso e até a nossa segunda fase. Tchau!